Minha missão é fazer você estudar em alta performance, sem fazer você perder tempo e sem te enrolar. Na aula de hoje teremos questões de Direito Penal. Se você não me conhece, meu nome é Lili Florner e sou a criadora do método QR2 de estudo por questões. Acesse a descrição para conhecer o curso de Elite e o Clube para a área policial. Mas se você não puder investir, não tem problema. Se inscreva no canal do YouTube e entre no nosso Telegram. Também temos o Instagram para estudo gratuito. Os links estão na descrição desse vídeo. Clique no sininho e ative as notificações. Se puder, deixe um like e um comentário. Qual tema você quer ver no próximo vídeo? Ufa, vamos à aula! CESP, AJJ 2014, acerca do arrependimento posterior da culpa dos crimes qualificados pelo resultado, das excludentes de ilicitude, das excludentes de culpabilidade, é correto afirmar que o direito penal admite a compensação de culpas. Item errado. O direito penal brasileiro não admite compensação de culpas, respondendo cada um por sua conduta. Atenção! Mas o comportamento da vítima possa ser considerado na fixação da pena, conforme o Código Penal, artigo 59. O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. CESP, Juiz Federal 2017. O Código Penal prevê que são puníveis as condutas consistentes em agenciar, aliciar, recrutar, transportar, transferir, comprar, alojar ou acolher pessoa mediante grave ameaça, violência, coação, fraude ou abuso, com a finalidade de adoção ilegal ou exploração sexual. Item correto. Tráfico de pessoas, Código Penal, artigo 149-A. Agenciar, aliciar, recrutar, transportar, transferir, comprar, alojar ou acolher pessoa mediante grave ameaça, violência, coação, fraude ou abuso, com a finalidade de: inciso 1, remover-lhe órgãos, tecidos ou partes do corpo. 2, submetê-la a trabalho em condições análogas à de escravo. 3, submetê-la a qualquer tipo de servidão. 4, adoção ilegal. Ou 5, exploração sexual. Pena, reclusão de 4 a 8 anos e multa. Banca CESP, 2011, TJ, cargo analista judiciário, área judiciária. Uma das funções do princípio da legalidade refere-se à proibição de se realizar incriminações vagas e indeterminadas, visto que, no preceito primário do tipo penal incriminador, é obrigatória a existência de definição precisa da conduta proibida ou imposta, sendo vedada, com base em tal princípio, a criação de tipos que contenham conceitos vagos e imprecisos. Item correto. O princípio da legalidade exige que a conduta proibida esteja prevista em lei e que esta lei seja anterior, reserva legal mais anterioridade. Além disso, exige que a definição da conduta incriminada seja precisa, para que não haja indeterminação no conceito da conduta proibida, o que geraria insegurança jurídica. CESP, Polícia Científica, perito 2016. Em relação aos crimes contra a pessoa, é correto afirmar que a conduta de quem, por meio de relações sexuais, expõe outra pessoa a contágio de moléstia venérea de que sabe ou deveria saber estar contaminado é crime se o agente pratica o fato com a intenção de transmitir a moléstia. Não havendo essa finalidade específica, a conduta é atípica. Item errado. O agente responde pelo crime mesmo que não tenha a intenção de contaminar a vítima.
Se houver intenção, haverá a forma qualificada do delito. Perigo de contágio venéreo, Código Penal, artigo 130. Expor alguém por meio de relações sexuais ou qualquer ato libidinoso a contágio de moléstia venérea de que sabe ou deve saber que está contaminado, pena, detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Parágrafo 1º. Se é intenção do agente transmitir a moléstia, pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Banca CESP 2013, Polícia Federal, cargo escrivão da Polícia Federal. Julgue os itens subsequentes relativos à aplicação da lei penal e seus princípios. No que diz respeito ao tema lei penal no tempo, a regra é a aplicação da lei apenas durante o seu período de vigência. A exceção é a extratividade da lei penal mais benéfica, que comporta duas espécies, a retroatividade e a ultratividade. Item correto. A lei penal benéfica poderá retroagir, ou seja, ser aplicada a fatos praticados antes de sua entrada em vigor, bem como poderá ser ultrativa, ou seja, continuar regendo os fatos praticados durante sua vigência, mesmo após sua revogação. As duas hipóteses excepcionais, retroatividade e ultratividade, são espécies do gênero extratividade. Banca CESP 2019, PGE, analista judiciário de procuradoria. Com relação ao tempo e ao lugar do crime e à aplicação da lei penal no tempo, julgue o item seguinte. O Código Penal adota a teoria da atividade, segundo a qual o delito deverá ser considerado praticado no momento da ação ou da omissão, e o local do crime deverá ser aquele onde tenha ocorrido a ação ou a omissão. Item errado. Adota-se a teoria da atividade para o tempo do crime, artigo 4º do Código Penal. Porém, em relação ao lugar do crime, adotou-se a teoria da ubiquidade, considerando-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria ter sido produzido o resultado, artigo 6º do Código Penal. CESP, Analista Judiciário 2015. No que concerne à lei penal no tempo, tentativa, crimes omissivos, arrependimento posterior e crime impossível, julgue os itens a seguir. De acordo com a teoria subjetiva, aquele que se utilizar de uma arma de brinquedo para ceifar a vida de outrem mediante disparos, não logrando êxito em seu desiderato, responderá pelo delito de tentativa de homicídio. Item correto. Teoria subjetiva. Não importa se o meio adotado é absolutamente ineficaz para se atingir o resultado. Não havendo que se falar em crime impossível neste caso, o agente deve responder pela sua intenção. Teoria não adotada pelo Código Penal. Pelo Código Penal, estaremos diante de um crime impossível. Artigo 17. Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio, ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. CESP, Defensor Público do Estado, 2011. A respeito dos crimes contra a pessoa, é correto afirmar que, tratando-se de delito de infanticídio, dispensa-se a perícia médica caso se comprove que a mãe esteja sob a influência do estado puerperal, por haver presunção juris, tanto de que a mulher, durante ou logo após o parto, haja sob a influência desse estado. Item correto. Infanticídio, CP, artigo 123. Matar sob a influência do estado puerperal o próprio filho durante o parto ou logo após. Quando a mulher se encontra em puerpério, essa condição já gera a presunção de que a mulher está sob a influência do estado puerperal. Logo, dispensa-se a perícia médica caso se comprove que a mãe esteja sob a influência do estado puerperal.
CESP, perito 2016. Em relação aos crimes contra a pessoa, é correto afirmar que, sempre que um agente mata uma vítima mulher, tem-se um caso de feminicídio. Item errado. Não basta que a vítima seja mulher para caracterizar feminicídio. Somente se caracteriza o crime de feminicídio se o crime é contra a mulher por razões da condição de sexo feminino. Homicídio qualificado pelo feminicídio. CP, artigo 121, parágrafo 2º. Se o homicídio é cometido, inciso 6, contra a mulher por razões da condição de sexo feminino. CP, artigo 121, parágrafo 2º-A. Considera-se que há razões de condição de sexo feminino quando o crime envolve, inciso 1, violência doméstica e familiar. 2. Menosprezo ou discriminação à condição de mulher. CESP, escrivão 2016. Disse antijurídica e, portanto, punível a título doloso toda conduta contrária ao direito, ainda que praticada na crença sincera de se estar agindo com amparo em causa excludente de licitude. Item errado. Se a pessoa atua acreditando estar diante de uma causa de exclusão da ilicitude, temos a discriminante putativa. Nesse caso, a ação do agente não será punível, caso se trate de erro excusável, plenamente justificado pelas circunstâncias. Discriminantes putativas. Código Penal, artigo 20, parágrafo 1º. É isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Atenção! Não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa e o fato é punível como crime culposo. CESP, Oficial de Justiça, 2018. Considerando a doutrina e a jurisprudência dos tribunais superiores acerca dos crimes em espécie, julgue o seguinte item. Situação hipotética. Um servidor público, no exercício de suas funções, foi vítima de injúria e difamação. Assertiva. Nessa situação, será concorrente à legitimidade do servidor ofendido mediante queixa e do Ministério Público condicionada à representação do ofendido para a ação penal correspondente. Item correto, conforme a STF, súmula 714, é concorrente à legitimidade do ofendido mediante queixa e do Ministério Público condicionada à representação do ofendido para a ação penal por crime contra a honra de servidor público em razão do exercício de suas funções. CESP, AJJ, 2014. Acerca do arrependimento posterior, da culpa, dos crimes qualificados pelo resultado, das excludentes de ilicitude, das excludentes de culpabilidade, é correto afirmar que o instituto do arrependimento posterior pode ser aplicado ao crime de lesão corporal culposa. Item correto. Arrependimento posterior, Código Penal, artigo 16. Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de 1 a 2/3. Atenção! Para a doutrina, esse requisito, sem violência ou grave ameaça à pessoa, estará materializado quando houver somente lesões corporais culposas, de forma que aceitaria o arrependimento posterior. CESP, Analista Judiciário, 2015. No que concerne à lei penal no tempo, tentativa, crimes omissivos, arrependimento posterior e crime impossível, julgue os itens a seguir. A revogação expressa de um tipo penal incriminador conduz ao abolitio criminis,
ainda que seus elementos passem a integrar outro tipo penal criado pela norma revogadora. Item errado. A questão traz o conceito doutrinário de continuidade típico-normativa, conceito de abolitio criminis, retirada, expurgação da conduta incriminada do rol de condutas consideradas como crime pela legislação. É uma forma de tornar atípica penalmente uma conduta até então proibida pela lei penal. Banca CESP, 2018, Polícia Civil, delegado. Julgue o item seguinte relativo aos direitos e deveres individuais e coletivos e às garantias constitucionais. O princípio da individualização da pena determina que nenhuma pena passará da pessoa do condenado, razão pela qual as sanções relativas à restrição de liberdade não alcançarão parentes do autor do delito. Item errado. O princípio que diz que nenhuma pena passará da pessoa do condenado, razão pela qual as sanções relativas à restrição de liberdade não alcançarão parentes do autor do delito, é o princípio da intranscendência da pena. O princípio da individualização da pena está relacionado à necessidade de que a pena corresponda o mais precisamente possível ao fato praticado, considerando-se as particularidades do caso e do infrator em si. CESP, Técnico Judiciário, 2017. Antônio, renomado cientista, ao desenvolver uma atividade habitual em razão da pressa para entregar determinado produto, foi omisso ao não tomar todas as precauções no preparo de uma fase do procedimento laboratorial, o que acabou ocasionando dano à integridade física de uma pessoa. Acerca dessa situação hipotética, julgue o item a seguir. Embora não tenha desejado o resultado danoso, Antônio poderá ser punido devido à imperícia na execução do procedimento laboratorial. Item errado. Na questão em tela, não houve imperícia, e sim negligência. O agente responderá pelo crime culposo. Imperícia. Deveria saber, mas não sabe. Imprudente, o apressado. Negligente, o relaxado. CESP, TCE, Procurador 2019. Tentativa inacabada é impunível, pois nela é impossível a consumação delitiva pela ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto material. Item errado. A questão traz o conceito de tentativa inidônea, crime impossível, Código Penal, artigo 17, crime impossível. Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. Tentativa inacabada, tentativa imperfeita ou crime falho. Agente pratica todos os atos executórios que imaginava necessários para a consumação. Porém, o agente não consegue alcançar o resultado possível por circunstâncias alheias à sua vontade. CESP, Polícia Científica, Perito 2016. Em relação aos crimes contra a pessoa, é correto afirmar que a inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício por parte do autor do fato integra o tipo penal do homicídio culposo. Item errado. A inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício não é elemento do tipo caracterizando causa de aumento de pena. Homicídio culposo, aumento de pena. Artigo 121, parágrafo 4º. No homicídio culposo, a pena é aumentada de 1/3 se o crime resulta de inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima,
não procura diminuir as consequências do seu ato ou foge para evitar prisão em flagrante. Pancasesp 2019, TJ, Juiz Substituto. Nas disposições penais da Lei Geral da Copa, foi estabelecido que os tipos penais previstos nessa legislação tivessem vigência até o dia 31 de dezembro de 2014. Considerando-se essas informações, é correto afirmar que a referida legislação é um exemplo de lei penal. Letra A, excepcional. Letra B, temporária. Letra C, corretiva. Letra D, intermediária. A alternativa correta é a letra B. Neste caso, há um exemplo clássico de lei temporária, que é uma lei cuja vigência é pré-determinada, ou seja, a lei possui um prazo de validade pré-estabelecido, motivo pelo qual, atingido o prazo, a lei sai do mundo jurídico naturalmente, sem que haja necessidade de sua revogação por outra lei. CESP, Polícia Federal, agente 2014. No crime de homicídio, admite-se a incidência concomitante de circunstância qualificadora de caráter objetivo referente aos meios e modos de execução, com o reconhecimento do privilégio, desde que este seja de natureza subjetiva. Item correto. A jurisprudência do STJ e STF tem reiterado o entendimento no sentido de que há compatibilidade entre as qualificadoras de ordem objetiva e as causas de diminuição de pena do parágrafo 1º do artigo 121 do Código Penal, que, por sua vez, tem natureza subjetiva. Atenção! Apesar da redação confusa ao dizer, entre aspas, desde que este seja de natureza subjetiva, a questão não foi anulada pela banca e o gabarito foi mantido como correto. O privilégio será sempre de natureza subjetiva. CESP, Polícia Científica, Perito 2016. Em relação aos crimes contra a pessoa, é correto afirmar que o emprego de veneno, fogo explosivo, asfixia ou tortura em crimes de homicídio é recurso que dificulta a defesa da vítima e, portanto, caracteriza causa de aumento de pena. Item errado. Nestes casos, teremos uma qualificadora e não uma causa de aumento de pena. Homicídio simples, artigo 121, matar alguém. Homicídio qualificado, artigo 121, parágrafo 2º. Se o homicídio é cometido, inciso 3, com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum. 4. A traição de emboscada ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Quer entrar para o nosso grupo exclusivo do Telegram para carreiras policiais? Basta acessar a descrição desse vídeo e clicar no link do Telegram.